Queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma segunda-feira de reflexão bíblica. Aceitem todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando nesta segunda-feira. Já de antemão, eu quero pedir você para pegar sua Bíblia, papel e caneta, para que juntos possamos meditar e refletir na bendita e preciosa Palavra de Deus. Em instantes, você pode compartilhar também o link dessa transmissão, né? Nos seus grupos de WhatsApp, no seu próprio status do WhatsApp, no seu stories do Instagram, você pode compartilhar também para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a preciosa Palavra de Deus. Hoje eu queria elencar aqui em nosso estudo pelo menos 6 verdades importantíssimas a respeito dos dons espirituais. Então fique conosco, que eu tenho certeza que Deus tem muita bênção para a sua vida. Nós vamos ouvir um hino para logo após nós estudarmos a palavra, mas antes ainda desse louvor, quero dirigir com os irmãos uma palavra de oração para que o Senhor nos ajude e nos oriente em nosso estudo bíblico de hoje. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença uma vez mais, nos debruçando sobre a Tua palavra, refletindo e meditando, Senhor, na Tua palavra. Senhor, ajude-nos para o louvor da Tua glória e derrame sobre nós a Tua graça e a Tua bênção, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor, para Te servir e nós pedimos a Ti que venhas usar esse estudo, essa reflexão bíblica para injetar ânimo no coração dos nossos irmãos, para que eles venham buscar fervorosamente, diligentemente, de forma zelosa, os dons, as operações e as manifestações do Espírito Santo. Põe Tuas mãos, Pai, e nos aclare a mente com a Tua palavra nesta noite de hoje. No nome de Jesus, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe você que orou conosco. Nós vamos a esse belíssimo louvor e logo após já voltaremos com a preciosa palavra de Deus aos nossos corações. Te causa dor, te sentes perdido, sem esperança no teu caminho, não estás sozinho. Uma tormenta em sua vida que tira a direção, te causa dor, te sentes perdido, sem esperança no teu caminho, não estás sozinho. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenhas forças pra vencer. Enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor.
trouxe a todos, você vai vencer o forte vento ou a tormenta. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenha forças pra vencer. Enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor. Ao teu lado estou, eu te ajudarei, ainda que não tenha forças pra vencer. Enxugarei os teus olhos, lutarei a tua luta, te sustento firme, sou o Senhor, teu Deus, teu Deus, teu Deus. Queridos, estamos de volta após esse belíssimo louvor e vamos agora para a palavra de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, texto que foi a base para a nossa reflexão na segunda passada, diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No capítulo 14, versículo 33, Paulo diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Como nós comentamos anteriormente, há muita ignorância a respeito dos dons espirituais, e ainda nesse contexto, porque os capítulos 12, 13 e 14, Paulo vai trabalhar muito nesta primeira carta aos Coríntios, a respeito dos dons espirituais. Paulo fala sobre a confusão do uso dos dons dentro da igreja, e ele vai dizer, olha, Deus não é Deus de confusão, e se Deus não é Deus de confusão, a confusão também não é de Deus, né? Agora, não é porque a confusão a respeito dos dons não é de Deus, que os dons em si mesmos não sejam de Deus. Então também não faça essa confusão, porque senão vai virar uma confusão toda, né? Portanto, os dons permanecem sendo de Deus, mas da nossa parte humana há muitas problemáticas, confusão, ignorância, abuso, mau uso, desuso e uma série de coisas. E hoje eu listei aqui 6 verdades que vão trabalhar um pouco mais a fundo essa questão dos dons espirituais. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que nós venhamos compreender a respeito dos dons e do seu funcionamento no corpo de Cristo. Portanto, a primeira verdade é, dons espirituais são dados a crentes carnais. Eu sei que essa primeira verdade pode até trazer um susto para alguém, né? Mas olha só, 1 Coríntios 1,7 diz, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se assim eu posso colocar, a igreja de Corinto era uma igreja autenticamente pentecostal. Era uma igreja profundamente carismática, não no sentido moderno usado no contexto de hoje, mas carismática porque ela possuía os carismas, ou seja, os dons do Espírito Santo. E Paulo diz, nenhum dom vos falta. Como eu li certa vez, a igreja de Corinto estava empanturrada de dons espirituais, né? Eles eram ali o primeirinho da fila, nenhum dom faltava àquela igreja. Entretanto, ainda nesta carta, no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O dom é espiritual, mas os crentes que haviam recebido esses dons eram crentes carnais. E carnal aqui significa aquele que ainda não subjugou o pecado na sua vida. Já viu aquele crente assim, ele é salvo, ele crê em Jesus, ele recebeu a palavra, ele nasceu de novo, mas ele tem muitas coisas que desabonam o seu testemunho cristão, a sua caminhada de fé. Ele não avança, não cresce, vive em um estágio de imaturidade. Tanto é que Paulo diz aqui, olha, no versículo 2, com leite vos criei, é imaturo, bebezinho, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora vocês podem, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são vocês porventura carnais? Não andam ainda segundo os homens? Observe que eles não são naturais, porque o homem natural é aquele que está somente em Adão e não está em Cristo. Mas o carnal, aqui, é aquele que está em Cristo, tanto é que ele diz no versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Não tem como a pessoa estar em Cristo e estar perdida. Eles estavam em Cristo, eles estavam salvos. Mas por que Paulo chama de carnais? Porque eles não haviam progredido na sua vida espiritual, eles estavam ainda em um estágio de meninice. Né? A gente não usa muito esse termo no meio pentecostal. Ah, fulano, olha lá, aquilo é meninice, não precisa daquilo. Né? Pois é, era o que acontecia em Corinto, meninice. Você acha que a igreja primitiva era a igreja top das galáxias que você queria congregar? Pois é, talvez você não quereria congregar na igreja de Corinto. Né? Tinha todos os dons espirituais, mas eram crentes carnais. Isso nos mostra que dons não são atestado de santidade, não são atestado de maturidade espiritual, não são atestado de espiritualidade. Aliás, em 1 Coríntios aqui, Paulo nos ordena buscar os melhores dons, aqueles dons que trazem uma edificação maior para a igreja. É isso que ele quer dizer com os melhores dons. Mas às vezes os melhores dons, e um dos melhores dons que Paulo cita é o dom de profecia, são dados aos piores crentes. Dons espirituais são dados a crentes carnais. A igreja de Corinto é prova disso. Os melhores dons às vezes são dados também aos piores crentes. Aí você não entende. Por quê? Porque na realidade deve haver um alinhamento, meus amados irmãos, entre o dom e o fruto do Espírito. Né? Os dons são esse carisma, esse poder, essa manifestação que Deus nos dá para realizar a sua obra. Mas o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Então deve haver um alinhamento entre os dons e o fruto, entre o carisma do Espírito e o caráter de Cristo no crente. É de se esperar que o crente que tenha dons espirituais seja um crente espiritual. Isso que Deus quer. Mas nem sempre isso acontece. E é o que nós vemos aqui. E aqui nós devemos ter o cuidado para não ficar estimando os crentes carnais dentro da igreja e muitas vezes desprezando os irmãos espirituais só por causa dos seus dons diferentes. E Paulo vai tratar disso também aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz, por quê? Quem te faz diferente? Quem é que faz você diferente? Quem é que dá o dom de profecia para um, mas não dá para você? E que tens tu que não tenhas também recebido? E você que tem o dom da profecia, da revelação, da cura, você não tem que ficar se achando melhor que os outros, porque o que você tem também não é seu, você recebeu. É todo mundo igual, é o que Paulo está dizendo. E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido? Então, tem aqueles crentes que só porque ele tem um dom que impressiona mais do que outro, porque há dons mais impressionantes do que outros. É claro que levantar um morto é muito mais impressionante do que exercer misericórdia. Curar um paralítico é muito mais impressionante do que administrar.
Só que como nós veremos mais à frente, ambos são dádivas do Espírito a nós. E Paulo está dizendo, não fica superestimando pessoas que têm dons mais impressionantes, porque quem faz as pessoas diferentes no corpo é Deus. E não despreze também a quem tem um dom que você julga no seu ponto de vista ser inferior, porque o dom que você tem, você recebeu, meu filho. Foi de graça. Foi de graça. Então, devemos ter cuidado, porque essas pessoas que têm esses dons, gente que passa recado e tal, aquela coisa e tudo, aí o povo vai atrás, a turma vai atrás, né? Pois é, cuidado para você não ficar estimando demais as pessoas, porque às vezes pode ser que você está estimando uma pessoa extremamente carnal, imatura, né? E você está indo lá atrás. Eu não estou dizendo que Deus não usa. Uma coisa é você receber uma mensagem que vem de Deus, independente da pessoa que Deus está usando. Outra coisa é você criar um guru na sua cabeça. Isso é muito diferente, né? Então tome bastante cuidado, porque às vezes você está sendo mentorado por um crente imaturo, carnal, apesar do dom espiritual que ele possui. Então, como vimos, dons espirituais são dados a pessoas carnais, e os melhores dons às vezes são dados também aos piores crentes. Essa é a primeira verdade, que a um primeiro momento pode ser chocante para alguns, mas não é porque é chocante que não deixa, ou melhor, que deixa de ser verdade. Como eu apresentei, está aqui na palavra. Capítulo 1, eles chamam todos os dons. Capítulo 3, Paulo diz que eles estavam em Cristo, mas eram carnais. Capítulo 4, Paulo está dizendo, não despreze as pessoas por causa das diferenças, porque tem um dom mais impressionante, o outro não um dom tão impressionante assim. Porque quem dispõe a ordem dos membros no corpo de Cristo é Deus. A segunda verdade é, os dons espirituais se manifestam em proporção e precisão diferentes. Perdão, meus amados, hoje a minha garganta está uma bênção. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por mais que, vamos colocar assim, você pega 5 pessoas que têm o dom de profecia, ou o dom da palavra do conhecimento, que aqui no nosso meio é mais conhecido como dom de revelação, ou o dom de curar. 5 pessoas que tenham o dom de profecia. Nem todas aquelas pessoas, embora todas elas tenham o dom da profecia, vão operar com a mesma proporção, com o mesmo grau de intensidade e com o mesmo nível de precisão. Isso é impressionante. E eu quero ler para vocês aqui, por exemplo, um texto de Romanos, capítulo 12, vamos lá? Romanos capítulo 12, que fala especialmente do dom de profecia nesse texto que eu quero ler, o versículo 6 diz o seguinte, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, ele diz, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Olha aqui, a profecia está dentro daquela repartição teológica que nós chamamos de dons de revelação. Porque a profecia tem muito a ver, esse não é o único aspecto, obviamente, da profecia, mas ela tem muito a ver com uma previsão do futuro. Ou Deus trazer à tona algo que está oculto. E aqui é interessante que nem todos os profetas têm o mesmo nível de precisão. É claro que há uma diferença entre o profético, digamos assim, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A manifestação desse dom nessa dispensação do Novo Testamento é distinta do Antigo, né? Porque, por exemplo, a profecia do Antigo Testamento, para ser uma profecia de fato de Deus, ela tinha que ser completamente infalível e isenta de erros, que não é o caso da profecia do Novo Testamento. Aí alguns irmãos podem achar estranho isso, mas em 1 Coríntios 12, Paulo diz que falem 1 ou 2 profetas e os outros profetas julguem a profecia. Ora, se a profecia precisa ser examinada, julgada, com base nos critérios da palavra de Deus, é porque pode haver sim um elemento de erro, que é um elemento humano. Deus nos dá perfeitamente, mas às vezes na hora da transmissão é colocado ali um elemento de erro, embora não deveria estar lá.
mas às vezes acontece. E é interessante que Paulo está dizendo, se há profecia, seja segundo a medida da fé. Eu conheço irmãos, por exemplo, que têm um dom de revelação impressionante. Ele pode, hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Ângelo, contando o testemunho de um irmão que tinha um dom de revelação muito cirúrgico. E ele estava em um culto e o Senhor falou para ele naquele culto assim, olha, para dizer para uma irmã, há uma irmã aqui entre nós que você tem orado pela salvação do seu filho e Deus vai salvar o seu filho ainda hoje neste culto. Meus irmãos, Paulo está dizendo, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Você tem que ter uma fé muito grande, uma certeza muito grande de que é Deus realmente que está te falando disso, para você transmitir uma mensagem dessa. E sabe o que aconteceu? No final do culto, o menino apareceu lá, desesperado, entregou a vida para Jesus. Olha que coisa fantástica, extraordinária. Agora, nem todas as pessoas que oram pelos dons de revelação têm essa mesma precisão. Eu conheço irmãos, por exemplo, que às vezes ele recebe a mensagem de Deus, ele tem uma visão de Deus, mas às vezes precisa lapidar o discernimento. Às vezes ele fala com muita dúvida, né? Eu já vi, por exemplo, irmãos que às vezes recebe algo de Deus para transmitir a alguém, e ele fica com dúvida, e ele pergunta algo àquela pessoa que está relacionada àquela revelação, para ver se realmente aquela revelação é de Deus. Por quê? Porque nem todas as pessoas operam com o mesmo nível de precisão e com o mesmo grau de intensidade nos dons espirituais. E isso, por exemplo, é visto aqui na profecia. Paulo está dizendo, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Tem pessoas que serão usadas por Deus em profecias, em dons de revelação, de forma extremamente gloriosa, mas nem todos terão esse mesmo nível de intensidade e mais, nem todos terão esse mesmo nível de precisão. Eu conheço, por exemplo, casos de pessoas que receberam revelações de Deus, mas na hora de transmitir não foi com tanta precisão quanto deveria. Por exemplo, alguém que ora por revelação e olha, Deus quer abençoar o teu filho, mas às vezes é um sobrinho que mora na casa da pessoa. Um exemplo, tá vendo? Tá ali como um filho, mas não é um filho. Porque às vezes a pessoa que está recebendo a revelação, ele não tem um discernimento muito claro daquilo que Deus está mostrando. E esse discernimento precisa ser lapidado. É por isso que quando Deus mostra a Jeremias uma vara de amendoeira, o Senhor pergunta para ele, o que vês? Vejo uma vara de amendoeira, viste bem. Às vezes você não está vendo bem. Nem todos veem com a mesma clareza. Nem todos são usados por Deus no mesmo grau de intensidade. Nem todos os pregadores pregam com a mesma eloquência e a mesma ousadia. Nem todas as pessoas que ensinam a palavra de Deus ensinam com a mesma precisão bíblica, o mesmo entendimento, a níveis de conhecimento distintos, a níveis de entendimento distintos. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível, outros têm que trabalhar muito mais, outros têm uma clareza, um dom assim tão abençoado para transmitir, outros já têm um pouco mais de dificuldade, né? Então são todas essas coisas que nós vamos compreendendo que Deus não usa todos com a mesma intensidade, com o mesmo nível de precisão. E isso depende, em certo sentido, da medida da fé da pessoa, como disse Paulo aqui. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai trabalhar dentro da medida da sua fé. E é interessante que essa intensidade, essa precisão do dom espiritual, ela pode tanto aumentar ou diminuir na vida de uma mesma pessoa. Vamos considerar, por exemplo, o caso aqui de 1 Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo de número 3, vai falar ali da primeira vez que Deus falou a Samuel. E ele não estava tendo aquela precisão, entende?
ele estava achando que era Eli que estava falando com ele, porque ele ainda não tinha esse discernimento espiritual. E por quê? Em 1 Samuel 3,7 diz: porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, a primeira vez que Deus fala a Samuel, ele não tem esse discernimento, ele está achando que é Eli. Só que olha que interessante, depois que Eli pavimenta o caminho e explica para Samuel que era Deus quem estava falando com ele, porque Eli era mais maduro nesse campo. Agora, olha comigo 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, quando Saul está procurando as jumentas do seu pai, o companheiro dele, o moço dele diz: eis que há nesta cidade um homem de Deus, Samuel, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então você percebe que, a princípio, Samuel não tinha muita clareza e nem muita certeza ou discernimento de que era Deus quem estava falando com ele. Mas depois aqui, ele começa a receber mensagens tão claras de Deus, que o dom dele agir de forma infalível. E mais uma vez volto, nós precisamos contextualizar aqui, porque nós estamos falando da profecia no Antigo Testamento. De fato, no Antigo Testamento não poderia haver elemento de erro, né? Diferente do Novo Testamento. Diferente do Novo Testamento. Se o profeta errasse na precisão da sua profecia, ele seria considerado um falso profeta. Mas isso não é a mesma coisa no Novo Testamento. No Novo Testamento, os profetas são passíveis de erro. As pessoas que usam dons de revelação não operam com a mesma precisão e, às vezes, sim, elas podem errar. Por isso a Bíblia diz: não desprezeis as profecias, julgue, examine, né? Às vezes é preciso separar aí o elemento divino do elemento humano, porque nem todos agem com a mesma intensidade e precisão. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que, a princípio, quando Deus manifesta a Samuel na primeira vez, ele não tinha o mesmo discernimento que ele teve depois. Então, no capítulo 10, quando ele unge Saul, ele vai falando sinais maravilhosos, ele dá 3 sinais que se cumprem assim de forma muito minuciosa, detalhada. Por quê? Porque era alguém que já tinha mais maturidade. E aqui cai por terra aquilo, eu vejo muitos irmãos dizendo isso. Quando Deus fala, não há dúvida. Nem sempre. Nem sempre, às vezes Deus fala e tem dúvida sim. Um caso é esse de Samuel. Deus estava falando, ele achava que nem era Deus que estava falando com ele. Alguém vai dizer que não era Deus? Claro que era Deus, a própria Bíblia diz isso. Vou dar outro exemplo aqui, Pedro. Quando ele sobe ao terraço para orar, e o Senhor se manifesta a ele naquela visão que descia aquele lenço do céu com aqueles animais. Olha o que diz Atos 10:17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Olha aqui, ele estava o quê? Duvidando. E o Senhor já tinha aparecido para ele 3 vezes, né? Naquele lenço ali, falando com Pedro, dialogando com Pedro, mas ainda assim ele tinha dúvida. Ele tinha dúvida. E no versículo 18, e chamando, perguntaram se Simão, que tinham por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Observe que, além daquela experiência de arrebatamento de sentidos, onde o próprio Jesus falou diretamente com Pedro, a dúvida só foi dissipada depois que o Espírito Santo fala com Pedro: não duvide, não duvide. E aqui também a pessoa que está sendo usada por Deus precisa ter essa sensibilidade espiritual, né? Então, os dons, ele atuam em precisões diferentes. É claro que teve momentos em que Pedro não teve essa dúvida, não. É o caso lá do coxo da porta do templo Formosa. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. É uma fé grandiosa, meu irmão.
Ou então, quando ele encontra Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, é uma fé gloriosa. Mas aqui ele não estava com essa fé toda não, aqui ele estava duvidando se era Deus realmente que estava falando com ele, e era Deus. E aqui cai por terra esse mito de que quando Deus fala não há dúvida, quando Deus fala não deixa dúvida. Então vamos ter que rasgar Atos 10 da Bíblia, porque Deus falou e Pedro estava duvidando. Não bastou Jesus falar, o Espírito Santo teve de falar com ele ainda, porque tem situações que são complexas, e no caso aqui, incluía, né, a entrada dos gentios no reino. Era uma decisão muito complexa, né, para Pedro, que era um judeu. Então, nem sempre os dons vão agir com a mesma precisão, e nem sempre a gente vai ter a mesma fé. Isso pode oscilar na nossa caminhada e na nossa jornada dos dons espirituais. Por exemplo, há irmãos que falam em língua uma vez só. Há irmãos que falam em línguas que é aquela coisa mais linda. Há irmãos que parece que ele só sabe falar um tipo de língua estranha. Não é assim? Mas olha, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, Paulo diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então, o que Paulo está dizendo é que o dom de línguas operava em uma intensidade na vida dele muito maior do que na vida de todos os coríntios. Olha que coisa fantástica. Então, muitas coisas aqui, meus amados, trabalham em conjunto. A nossa maturidade vai influenciar nisso. A nossa intimidade com Jesus, porque à medida que você vai orando mais, você vai buscando mais a Deus, você fica mais sensível e mais apto para discernir a voz de Deus, a voz da sua mente e todas essas coisas, né? Isso você vai conseguindo na caminhada de fé. Outra coisa, meus amados, a nossa própria personalidade. Eu conheço irmãos que são aqueles irmãos assim sanguíneos, sabe? Enérgicos, que oram a Deus e fazem desafios ousados de fé. Já tem outros que são mais na deles, mais tranquilos. É um traço de personalidade. Deus pode mudar isso? Pode, com toda certeza. Isso pode ser trabalhado pelo Espírito de Deus? Pode, com toda certeza. Mas observe que até a nossa personalidade afeta no uso dos dons espirituais. Então tudo isso vai influenciar na eficácia, na precisão, na intensidade dos dons espirituais. Agora, outro detalhe aqui, que duas verdades ainda nós podemos agregar dentro dessa, né, que é a segunda. O dom ele pode ser aprimorado ou adormecido. 1 Timóteo, quero ler com os irmãos, capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: não desprezes o dom de Deus que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo está dizendo, não despreza o dom de Deus não, rapaz. Usa o dom que Deus te deu. E aqui em 1 Timóteo, né, no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, ou que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha que coisa interessante nós observamos aqui. O dom ele pode ser despertado, e se ele pode ser despertado, quer dizer que ele pode ser adormecido. Assim como o dom pode operar em níveis de intensidades diferentes na nossa vida, ele pode chegar um momento em que fica até inativo. E ele pode novamente ser despertado. São verdades bíblicas, está aqui na palavra de Deus. Isso nos mostra uma outra verdade, que a operação dos dons não é unilateral. Depende também da nossa cooperação com Deus. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou consagrando, né? Jesus diz, por exemplo, aos discípulos: essa caça de demônios não sai senão por meio do jejum e a oração. Por quê? Jesus sabia que o jejum e a oração aumenta a medida da fé na pessoa para realizar coisas grandes em nome de Jesus. Então você observa que o dom pode adormecer como pode despertar, ele pode ter uma intensidade maior como pode ter também uma intensidade menor, ele pode ter uma precisão muito clara e às vezes nem tanta precisão assim, vai depender da nossa cooperação com Deus. O que nós estamos fazendo para aprimorar os dons que Deus nos tem dado? Isso é interessante. Terceira verdade,
Todo crente tem um dom, mas pode e deve buscar mais dons. Em 1 Coríntios, voltamos ao ponto, né? No capítulo 14, o apóstolo Paulo mostra isso claramente no versículo 31. Espero que os irmãos estejam aí anotando, né? Olha que interessante. Aliás, capítulo 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. No capítulo 14, verso 1, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. No versículo 12 ele diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Paulo vai dizer que ainda, olha, em 1 Coríntios 14, 13, por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Ou seja, Paulo está nos mostrando, e eu já comentei isso no estudo anterior, que cada crente tem um dom. 1 Coríntios 12, 7, 1 Pedro 4, 10, cada um tem um dom, tá? Mas Deus deseja nos dar mais ferramentas para trabalhar na obra de Deus. Se você fala em línguas, ore para interpretar. E busque também outros dons espirituais que você tem desejado. Peça a Deus para mostrar qual é a necessidade da sua congregação, a necessidade da sua igreja, e plantar em seu coração um desejo para buscar aquele dom que suprirá aquela necessidade. Deus pode fazer isso. Todo crente tem um dom, mas deve buscar a ter mais dons. Quarta verdade: os abusos não invalidam os dons espirituais. Se por um lado o dom não é atestado de santidade, por outro lado, quando a pessoa usa de forma errada o seu dom, isso não é um atestado para invalidar os dons também. Nós precisamos entender isso. Isso não invalida os dons espirituais. Apesar de toda a ignorância e confusão que havia na igreja de Corinto, Paulo não impede o uso dos dons. Paulo não diz assim: olha, suspende temporariamente aí os dons espirituais e vamos dar uma amadurecida primeiro, para depois vocês usarem esses dons. Paulo não diz nada disso. Ele não diz assim: pare de buscar o sobrenatural, porque vocês estão fazendo muita bagunça, vocês são muito menininho, muito infantil, tem muito besteirol, tem muita meninice. Para com isso, para. Olha, vai ler mais, vai fazer teologia. Nada contra teologia, tá? Eu amo teologia. Se você puder, faça seminário, faça curso, faça faculdade teológica. Compre muito livro, irmão. Monte uma biblioteca na sua casa. Eu acho que todo obreiro tem que ter uma biblioteca. E das grandes, e das boas ainda. Viu? Então, observe, não sou contra a teologia não, mas o que eu quero dizer aqui é que tem muita gente que quer usar a teologia como desculpa para não buscar o sobrenatural. Como se uma coisa anulasse a outra, meu irmão, nada a ver. Nós podemos conciliar o rigor teológico, a precisão teológica e uma vida intensa nos dons espirituais. Nos dons espirituais. Então, Paulo não tá sugerindo nada disso para os irmãos. Ao contrário disso, sabe o que ele está dizendo? Busque com fervor. Procure os dons, mas procure com zelo. Procure abundar, não é parar, é abundar. Use cada vez mais, só que cada vez melhor. É isso que Paulo está mostrando. A solução não é a proibição, é a instrução bíblica. É a correção. Nós precisamos criar essa mentalidade carismática dentro da igreja de que quando nós nos abrimos para Deus operar em nós através dos dons espirituais, estamos suscetíveis aos erros e não vamos discriminar o irmão como um falso profeta porque ele errou ali na precisão daquela revelação, daquela profecia. Às vezes está faltando instrução, lapidação, correção. Às vezes se deixou levar pela emoção, ele precisa ser corrigido, não proibido. Paulo diz: não proibais o falar em línguas. O maior problema da igreja de Corinto era o dom de línguas, e ele diz: não proibais ninguém falar em línguas. Ponto final. Quem está dizendo aqui é Paulo, com a inspiração do Espírito Santo, com a autoridade dada por Jesus, ou seja, é palavra de Deus. Então, meus amados,
Ele não diz assim, olha, vamos amadurecer primeiro para usar os dons. Por quê? Porque o amadurecimento no uso dos dons vem com o próprio uso dos dons. Eu aprendo a andar andando, eu aprendo a escrever escrevendo. Não é assim, irmão Mateus? Quando você aprendeu a andar, não foi andando? Seu pai te colocava lá, sua mãe soltava e você dava os primeiros passos. E aí que está o negócio. Que se a gente vai aprender a andar andando, a gente corre o risco de cair. Corre o risco de machucar também. Às vezes a gente se machuca. Eu já ouvi irmãos, por exemplo, que recebeu uma revelação e não se cumpriu. A pessoa ficou tão abatida na fé. Por quê? Porque às vezes era alguém imaturo, ou alguém que não teve discernimento. Ou às vezes foi a pura emoção e a pessoa confundiu isso com a voz de Deus e foi lá e transmitiu a mensagem e o outro ficou machucado. Mas meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. É sinal de imaturidade espiritual. Quando a gente sai por aí acreditando em qualquer revelação, em qualquer recado, não é imaturidade? É imaturidade, irmão, você sair por aí acreditando em qualquer pessoa que fala em nome de Deus. Há um tempo atrás aqui veio uma missionária lá do Rio de Janeiro e chegou para o pastor Ademar e falou assim, eu estou vendo um olho na tua mão. E o pastor disse para ela, tá não, meu olho está aqui, ó. Eu estou de olho na senhora, porque ela estava revelando a igreja inteira aqui. Os irmãos passavam no pátio, ela já entregava uma profecia e ir para outra e aquela coisa toda. Né? É imaturidade sair por aí acreditando em qualquer um. Mas é imaturidade igualmente deixar de crer nos dons espirituais só porque alguém às vezes foi impreciso ou se equivocou no uso dos dons. É igualmente imaturo fazer isso. Dos dois lados tem maturidade, porque tem gente que acha que ele rejeitar os dons, ele é o crente madurão. Às vezes não é, às vezes está sendo imaturo do mesmo jeito. Só que está se manifestando no outro extremo, no extremo oposto. Né? Então, os abusos não invalidam os dons. Se aprende a andar andando, se aprende a usar os dons usando. E às vezes a gente cai, às vezes a gente machuca. Tudo isso faz parte do processo. E nesse caso, a gente tem que construir uma comunidade carismática. E carismática aqui se refere aos carismas do Espírito. Aos dons do Espírito que compreende nós vamos lapidando uns aos outros. Né? Não é assim que a Bíblia diz? Que assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Nós estamos dentro do corpo de Cristo para um ajudar o outro. Às vezes a mão tem que tirar o cisco que está no olho. Não é assim? Às vezes o olho está vendo que a mão vai colocar a mão no espinho e já manda uma mensagem. Opa, não põe a mão aí. É um lapidando o outro, é um ajudando o outro. Agora, se a gente ficar nessa meninice também, de querer bloquear a ação do Espírito Santo só porque alguém ainda está imaturo, não lapidou o dom, isso também é maturidade. Aí nós não vamos avançar. Os dons foram dados para aperfeiçoar. Se foram dados para aperfeiçoar, é porque as pessoas que estão usando os dons não são perfeitas. Precisamos compreender isso. Quinta verdade. Os dons de Deus são permanentes ou residentes. O que eu quero dizer com isso? Há certos teólogos, há certa linha teológica que defende a ideia assim, olha, de que Deus não dá um dom permanente para uma pessoa, entende? Deus não dá um dom para o Mateus Marinho, um dom para o Mateus Freitas, um dom para o Eliezer, um dom para mim. Eles acreditam que a igreja ali reunida, o Espírito Santo, naquele momento, vai usar cada um ali da forma que ele quer. Mas não quer dizer que aquela pessoa possui o dom permanentemente. Eu, particularmente, discordo, mas quero fazer uma ressalva. Vamos lá para Romanos 12:6 novamente? Romanos 12:6 diz, de modo que, tendo diferentes dons. Paulo diz, nós temos. O dom é uma coisa que você tem, está em você. Deus plantou lá. Então o dom é um residente, ele está no indivíduo. Todos temos diferentes dons. 1 Coríntios, vamos lá também. No capítulo do amor, capítulo 13, versículo 2, e ele diz assim, e ainda que tivesse o dom, olha aqui, que interessante, ainda que eu tivesse toda a fé, o que Paulo está nos mostrando? Que a pessoa tem o dom,
Essa linguagem que ele usa aqui nos mostra que o dom habita na pessoa, está dentro na pessoa. Timóteo foi ordenado a não negligenciar o dom que estava nele, né? Vamos voltar nesse texto lá? 1 Timóteo 4:14. Não desprezes o dom que há em ti. Ora, é interessante que há um tempo aqui, um lapso entre a primeira carta e a segunda carta. Na segunda carta, Paulo vai dizer a Timóteo, não desperte o dom que está em ti, desperte o dom, né, melhor dizendo, que está em ti. Se o dom não fosse residente em Timóteo, não fosse permanente em Timóteo, não faz nenhum sentido essas palavras de Paulo. Mas era porque o dom estava lá, estava dentro dele e precisava ser usado. Agora, nós precisamos aqui observar algumas coisas, né? Efésios 4:11, Paulo fala de mestres, pastores e doutores que também trazem essa ideia de permanência. Então eu já mostrei aqui, o dom é permanente, o dom reside na pessoa. Há pessoas que têm sim o dom de cura, há pessoas que têm sim o dom da revelação, há pessoas que têm sim o dom da profecia. O dom está lá, o dom reside, o dom é permanente. Mas aqui vai a minha ressalva. Duas coisas nós temos que observar. Primeiro, há certos tipos de dons que dependem da espontaneidade do Espírito Santo. Por exemplo, mestre, ser professor da escola bíblica na igreja, segundo o que diz Efésios 4:11, é um dom do Espírito Santo. Nós podemos, por exemplo, ensinar a qualquer momento. Mas, por exemplo, eu não posso a qualquer momento profetizar. Entende? Por quê? Porque a profecia é uma revelação espontânea, e se ela é espontânea, ela depende da espontaneidade do Espírito Santo. Ela é dependente da circunstância em que o Espírito Santo quer usar aquela pessoa que tem o dom. Então você observe que, embora o dom esteja permanente na pessoa, a operação dos dons diferem um do outro. O dom de administrar as coisas do reino de Deus, segundo o que diz 1 Coríntios 12, administrar é um dom dado por Deus. Então, os irmãos que trabalham nessa área de administrar as coisas da igreja, administram a todo momento, a todo instante. Mas Deus não nos dá línguas em todo instante. Deus não nos dá revelações 24 horas por dia. Então, você percebe, o dom é permanente. Mas há dons que, ainda que estejam ali dentro do indivíduo, ele depende da espontaneidade do Espírito Santo. Segundo, embora Deus dá dom ao indivíduo, não significa que Deus não possa usar uma pessoa que não tem o dom. Por exemplo, Deus dá a alguém o dom de cura. É claro que aquela pessoa vai ter muito mais eficácia, ele vai usar com muito mais constância aquela ferramenta do que outro crente que não tem esse dom. Mas Deus pode usar a oração de qualquer crente, mesmo um crente que não tem um dom de cura, para curar alguém, porque Deus é soberano, entende? Então Deus também pode manifestar o dom de forma circunstancial, mas ao meu ver é impossível negar pela Escritura, pela palavra de Deus, que o dom não seja residente, o dom está lá, mas, como eu disse, queria fazer aqui essas duas ressalvas. Uma sexta verdade, nós falamos que iriam ser 6 verdades, e agora nós iremos encerrar. Há muitas pessoas que fazem uma distinção excessivamente rígida quanto à questão dos dons. E eu quero voltar ao texto de 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo está falando dos dons espirituais. E para alguns, há certos tipos de dons que são potencialmente naturais. Olha, por exemplo, o versículo 28. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, profetas. Uau, olha aí. Que extraordinário, que sobrenatural, né? Mas a lista segue. Doutores. Pois é, tem que ler, tem que estudar. Parece não sobrenatural, né? Mas está na mesma lista. Depois milagres, olha aí, está na mesma lista dos milagres. Depois dons de curar, depois socorro, o irmão quebrou o carro, pá, a pessoa pode ligar para ele
3 horas da manhã, no melhor horário de sono dele, ele levanta com a maior disposição, porque tem um dom de socorro. Governo, variedade de língua. Então, você percebe que Paulo não faz essa distinção aqui, tipo, profecia é sobrenatural, mas dar uma aula de escola bíblica é natural. Curar uma pessoa, levantar um paralítico é sobrenatural, mas prestar um socorro é natural. E aqui prestar socorro, eu me refiro ao dom de socorrer, né? Então você observa que Paulo não faz essa distinção. Em Romanos 12, Paulo fala de exercer misericórdia, Paulo fala de ensinar, Paulo fala de aconselhar, de exortar, e coloca profecia lá no meio do bolo também. Em Efésios 4:11 ele fala de pastores, doutores, mestres, evangelistas, e profetas está lá. É engraçado que profetas têm esse aspecto mais tangível, né, do sobrenatural, mas ele está em todas as 3 listas misturado com aqueles dons que a gente acha que é natural, mas não é. Porque o Espírito Santo está atuando nele. Então eu não gosto particularmente de fazer essa distinção rígida entre dom natural e dom sobrenatural, no que diz respeito aos dons espirituais. Nós estamos falando aqui de dons espirituais, não de talentos humanos. Não confunda uma coisa com a outra. E aqui nós devemos observar uma coisa interessante, que embora não haja diferença entre dons naturais e sobrenaturais dentro do campo dos dons espirituais, porque tudo flui do Espírito, por isso se chamam dons espirituais, há, sem sombra de dúvidas, alguns dons que são mais impressionantes. Você está lá administrando, tal, fazendo, né, organizando. Isso não é tão impressionante quanto ressuscitar um morto, isso é óbvio. Mas é tão útil quanto. Nós precisamos de ambos no corpo de Cristo. Entende? Então, meus amados irmãos, o dom de profecia está nas 3 principais listas. Parece-me que Paulo não queria fazer essa distinção. Por quê? Porque quando uma pessoa está exercendo o dom de socorro, ele faz aquilo no poder do Espírito. Quando ele está exercendo misericórdia, ele faz no poder do Espírito. Quando ele administra, ele faz no poder do Espírito. Mas quando profetiza e faz milagre, ele também faz no poder do Espírito. Mas a questão é que uns impressionam mais do que outros, né? Então, em alguns dons, parece-nos que esse sobrenatural ele é mais palpável, mais visível, mais tangível. Mas não é porque nós não vemos nos demais, porque não é tão aparente assim, que eles também não sejam espirituais ou sobrenaturais. Agora, para encerrar, use os dons que Deus te deu. E essa é a última palavra que eu quero deixar para os irmãos. Vamos para a carta de Paulo aos Colossenses. Na sua saudação final, ele deixa uma mensagem para um irmão chamado Arquipo. E em Colossenses 4,17, Paulo diz: E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Queridos, vocês que estão me ouvindo agora, que já foram salvos, que foram comprados pelo sangue de Cristo, que já creram no Evangelho, todos têm um dom. Todos têm um dom. Mas muitos não estão usando, e o Senhor está dizendo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Atenta, presta atenção para o ministério que você recebeu no Senhor. Dê atenção. Deus não quer que você despreze isso. Deus não quer que você considere isso algo irrelevante. Não, atenta, busque com zelo. É isso que o Senhor está dizendo. Quando nós adormecemos o dom, como Timóteo fez, nós estamos, apagando o Espírito Santo. Agora, outro detalhe. Embora nós estamos aqui buscando estimular os irmãos para buscar os dons, muita gente está buscando os dons, mas não está fazendo nem uso dos que Deus deu a ele. Por exemplo, às vezes a pessoa ele tem um dom de socorro, mas ele não quer ficar só socorrendo, ele quer aparecer lá no púlpito e pregar. Porque ele gosta do dom que Deus dá ao outro, porque o outro tem visibilidade, ele não. Ora, vai usar o dom que Deus te deu primeiro, rapaz? Se você não está usando nem a enxada que Deus te deu, para que você está querendo a lima? Para que você está querendo uma colher? Para que você está querendo uma pá? Vai usar o dom que Deus te deu. E depois que você estiver usando esse aí sim, busca mais. Busca mais. Não fica olhando para o dom dos outros. Olha para o dom que Deus te deu. E busque aqueles que o Senhor tem plantado desejo no seu coração. Busque mais. E para encerrar agora,
Deus quer que os nossos dons sejam compartilhados. Eu vou ler um texto para os irmãos aqui, em Romanos, no capítulo 1. Olha que interessante. Quando Paulo escreveu essa carta, ele ainda não havia conhecido aqueles irmãos. Em Romanos 1,11 ele diz: porque desejo ver-vos, para vos comunicar, comum, vem de comum, para vos comunicar, compartilhar com vocês algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Aí olha o que ele diz: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Lembra que eu falei que os dons, mesmo que são para edificação da igreja, você acaba sendo edificado pessoalmente também. E Paulo diz isso outras vezes também, né? Em outras cartas que ele escreve aos irmãos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 3,10. Eu estou orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Entende? Os dons nos colocam em uma relação de interdependência. Por que Deus dá um socorro, o outro Deus dá profecia, o outro Deus dá milagres, o outro Deus dá salmo, o outro Deus dá doutrina, o outro Deus dá língua, o outro Deus dá interpretação? Para que nós venhamos ajudar uns aos outros, dar os ombros uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, suprir o que falta à fé de um e o outro supre a minha fé. Então o que acontece? Quando nós estamos apenas usufruindo dos dons espirituais que Deus deu aos nossos irmãos, e nós não usamos os nossos dons, nós estamos fazendo com que os nossos irmãos fiquem privados dos benefícios que eles teriam, dos suprimentos espirituais que eles teriam, caso nós usássemos os dons que o Senhor nos deu. Aí nós iremos aquele crente parasita, que só quer o venha a nós, mas o vosso reino nada. E nós não podemos ser assim, meus queridos e amados irmãos. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, o propósito de Deus é que nós venhamos ser crentes que utilizem os nossos dons espirituais. Quando os irmãos usam seus dons espirituais, eles estão suprindo o que falta à minha fé. Mas tem algo que só eu posso suprir neles, que é o dom que Deus me deu e eu devo usar o meu dom. Tem algo que é só o irmão que pode suprir em mim com o dom que Deus deu a ele. Está entendendo? E assim nós vamos ajudando uns aos outros. E se nós não fizermos isso, Deus nos cobrará. Ninguém vai para o inferno porque não usou o seu dom. A salvação é pela graça, mas que você vai perder muito no tribunal. Vai. Usa o dom que Deus te deu, irmão. É socorro, socorra. É exortar, exorte. Aleluia. É profetizar. Peça a Deus para aumentar a sua fé, para que você use com mais intensidade e precisão o dom da profecia, o dom da revelação. É dom de cura. Peça a Deus para te usar nesse dom, meu irmão. Vamos lá, vamos usar as ferramentas. Vamos despertar. Desperte o dom de Deus que há em ti. Que Deus abençoe os irmãos e eu agradeço a todos que nos ouviram até este exato momento. Eu peço perdão, a minha garganta está bastante irritada hoje, bastante rouca, mas acredito que deu para os irmãos entenderem a mensagem. Vamos fazer um trato com os irmãos, irmão Mateus? Né? Esse assunto dos dons espirituais é gostoso, né? Os dons do Espírito Santo é coisa linda. Tem muita coisa ainda para ser dita, meu irmão, a respeito disso. Se você quer saber se os dons espirituais são para hoje, e se você quer saber como descobrir o dom que o Espírito Santo tem dado a você, ó, deixa aqui no chat, que depois a gente vai ler. E se os irmãos aí fizerem, né, um barulho santo aí, disser, não, vamos continuar, pelo menos mais uma segunda aí falando a respeito dos dons, na próxima segunda nós voltaremos aqui para prosseguir esse assunto, porque é gostoso, né? É gostoso. Mas agora vamos orar para encerrar. Você que está doente, põe a mão na sua doença, Jesus pode te curar aí agora. Eu creio que pessoas serão tocadas pelo poder de Deus. Vamos clamar ao Senhor. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo, para que o Senhor nos abençoe cada vez mais, Pai.
Nós pedimos a Ti nesta hora e nesse momento, alcance cada irmão e irmã que está nos acompanhando com a cura, com o milagre, com a vitória que essa pessoa precisa. O Senhor pode visitar o meu irmão e a minha irmã, aonde ele se encontra agora, curando-a deste mal, dessa enfermidade, restaurando lares, famílias, abrindo portas, consolando os angustiados. Abençoe os aniversariantes do dia de hoje, dá vitória em uma semana profícua, produtiva e abençoada para o teu povo. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe. Agradecer aqui os trabalhos técnicos do Matheus Freitas, Matheus Marinho, Eliezer Cavagnoli. Fiquem todos na paz do Senhor. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.